Gangue da Bola. Olá, bem-vindos a mais um Gangue da Bola e esta semana temos entrevista. Já o chamaram de Profeta Selvagem, Pé Canhão, Peito de Galo. Nasceu em 1963, a 18 de novembro, no Brasil, mais propriamente em Vitória, no estado do Espírito Santo. No Brasil passou, entre outros, pelo Sub-20 do Fluminense em 1983 e entrou em Portugal em Vila do Conde, no Rio Ave. Mais tarde passou pelo Boa Vista e depois os seus 5 anos de glória no Benfica. Terminou a sua passagem por Portugal no Campo Maiorense. Venceu pelo Benfica 2 campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e foi ainda a uma final da Taça em 1999 com o Campo Maiorense, que perderam frente ao Beira-Mar. Isaías Marques Soares, o profeta Isaías, falou com o Gangue da Bola numa entrevista que vamos ouvir nos próximos minutos. O Gangue da Bola. Estamos hoje como prometido, com Isaías, um antigo jogador do Benfica e não só, mas mais conhecido pela sua passagem de 5 anos pelo Benfica. E antes de mais, Isaías, obrigado por estar connosco no Gangue da Bola e por nos dar esta entrevista. E deixe-me dizer-lhe que eu normalmente não gosto muito de preparar entrevistas, porque gosto de eu próprio não conhecer a pessoa que entrevisto, para assim fazer as perguntas que as pessoas provavelmente gostariam de ouvir, para conhecer melhor o entrevistado. Mas é impossível quem ande mais ou menos e que seja interessado pelo futebol não saber quem é o Isaías e não pesquisar um bocadinho até para lhe fazer algumas perguntas. Por isso mesmo, eu gostaria que me começasse por dizer quem é o Isaías, para pessoas que não o conheçam, que se apresente um bocadinho. Bom, vamos lá. Eu sou o Isaías, brasileiro, naturalizado português, ex-atleta profissional de futebol. Tive a felicidade de jogar em Portugal, 10 anos em Portugal, 1 ano no Rio Ave, 2 anos no Boa Vista, 5 anos no Benfica e depois fui à Inglaterra, joguei 2 anos e retornei a Portugal pelo Campo Maiorense e joguei mais 2 anos. E assim, em 2000 terminei minha carreira como atleta profissional de futebol aqui na minha cidade de Cabo Frio, onde eu vivo até hoje. Nasceu em 1963, como é que foi essa infância no Brasil e em que é que ela esteve sempre ligada ao futebol? É difícil que um brasileiro não esteja ligado ao futebol, mas como é que foi essa infância? Ainda mais eu tive a felicidade de nascer em 63 e ainda tive assim um pouquinho de participação na Copa do Mundo de 70, né? A gente estava jogando bola na rua, a gente não via os jogos, mas a gente estava jogando bola na rua e escutava os fogos e sabia que era a seleção brasileira, a seleção de Pelé, né? Que estava atuando. Portanto, dali já começou o gostinho com 3 anos, né? Com 7 anos, né? Já começou aquele gostinho pela bola. Então, enfim, depois fui crescendo e ganhando carinho, ganhando entusiasmo pela Redonda. E depois, nos anos de 84, 85, veio se confirmar quem era o Isaías, e depois, mais para frente, nos anos 90, realmente ficou-se confirmado que aquele garoto oriundo lá de Espírito Santo, nascido no ano de 63, veio realmente fazer uma história a nível futebolístico que hoje deixa saudades a muitas pessoas. O remate já se percebia em criança? Isso eu não me lembro, mas a partir do momento que eu comecei a atuar como profissional, com meus 19, 20 anos, já começava a se desenhar que seria um grande problema para os guarda-redes. Deixa-me só fazer aqui já um pequeno parênteses para lhe perguntar.
dava a sensação que o Isaías, quando começava o jogo, tinha que sempre primeiro alinhar o ponto de mira. Tinha que fazer sempre ali 3 ou 4 ou 5 remates até começar a acertar com a baliza. Era assim ou não? Em termos sim, você vê que todo treinador tem uma tabuleta do lado e ele, naquela tabuleta, ele explica aos jogadores o que ele quer dentro de campo, né? Tem o guarda-redes que antes de começar a defender, ele faz o aquecimento e o treinador de guarda-redes bate sempre umas bolas para ele aquecer. O Isaías era a mesma coisa, era uma tática. Primeiras 2, 3, 4 ia para fora, para o guarda-redes pensar assim, a quinta vai para fora, mas era totalmente equivocado, que a quinta, a sexta ia para dentro da baliza. Então, era essa a forma de enganá-los. Muito bem, depois dessa infância e dessa adolescência, o profissionalismo só chegou em Portugal ou ainda teve algum profissionalismo no Brasil? Não, é o que eu falei, em 83, 84, eu comecei em 83, né? Como profissional aqui no Fluminense, depois Friburguense, depois Cabofrense, depois tive uma passagem muito rápida no Remo do Pará e depois fui para Portugal. Fui para o Belenenses, depois retornei, fui para o Rio Ave no outro ano e depois fui parar no Benfica. O Belenenses foi uma passagem curta? Coitado do Belenenses, tenho pena do Belenenses. Quem perdeu foram as pessoas, os dirigentes que lá haviam naquela época. Porque, de repente, para mim foi bom, porque se eu estou no Belenenses, mas eu tenho certeza que se eu tivesse no Belenenses, as coisas teriam sido não vou dizer igual, mas poderia ter sido até melhor, porque era um ano a mais que eu estaria em Portugal, entendeu? E com certeza, pelo aquilo que eu vi, por aquilo que era a minha maneira de ser e aquilo que eu queria, e o sucesso ia ser na mesma. Veio para o Rio Ave numa altura, nos anos 80, em que para qualquer imigrante o estar longe de casa era diferente do que é hoje. Hoje em dia estar longe de casa é estar perto de casa, não é? E hoje não, mas antigamente, naquela época, havia um conflito muito grande entre brasileiros e portugueses, porque havia uma discussão entre os dentistas brasileiros e os dentistas portugueses. E, enfim, todos nós que eram brasileiros, a gente passava por esse constrangimento. Até mesmo dentro de campo, as arbitragens naquela época eram todas manipuladas e por vezes, os árbitros menosprezavam a gente. E no Rio Ave não foi assim. Eu, graças a Deus, tive uma atuação, uma passagem boa. Tanto é que eu fui parar no Boa Vista. Mas no Rio Ave a gente tinha praticamente quase 11 brasileiros. Então havia um conflito ali muito grande entre os brasileiros e alguns portugueses, e depois tinha essa situação do dentista. Foi um ano de adaptação, mas muito difícil, porque não era só você jogar futebol, que nós saímos daqui para ir para Portugal, emigrar para jogar futebol. É como o português, quando ele sai de Portugal, que vai para outro lugar, ele vai para trabalhar, ele vai para fazer aquilo que sabe. Só que nós aí passávamos por esse processo. Nós éramos muito discriminados devido a essa questão que havia entre os dentistas brasileiros e portugueses. Então, a equipe não foi bem, a equipe desceu divisão, mas eu, como fiz alguns jogos bons, acabei indo para o Rio Ave. Acabei indo para o Boa Vista. E no Boa Vista, fiz duas épocas excelentes e acabou indo para o Benfica. Apesar da discriminação, provavelmente as suas exibições começaram a fazer com que essa discriminação acabasse, porque os golos matam tudo. Eu aprendi uma coisa, eu descobri uma coisa no português. O português é um indivíduo muito, é muito desconfiado, Então, mas a partir do momento que ele ganha sua confiança, aquela desconfiança dele acaba, ele abre a porta da casa para você. E comigo aconteceu dessa forma, porque o povo português não é melhor nem pior do que o brasileiro a nível de apaixonado pelo futebol. São idênticos. Então, quando você chega no país desconhecido, né, e você consegue agradar as pessoas da forma como eu agradei,
Então foi muito benéfico porque consegui mostrar aos portugueses que eu fui a Portugal não para passear, que eu fui a Portugal realmente para mostrar o meu valor, mostrar o meu trabalho. E a partir do momento que eu comecei a mostrar, eu ganhei a confiança das pessoas. Portanto, hoje tem uma história, um historial muito grande do futebol português, e depois de 30 anos que eu deixei de jogar, as pessoas ainda lembram de mim, as pessoas entram na minha rede social, entendeu? E pronto. É como se eu estivesse ainda a atuar. Então isso é sinal que realmente o seu trabalho foi Aliás, bem a maior prova de que isso é verdade e que o Isaías foi marcante, e permita-me ter aqui esta colherada, é que eu, e a gente há pouco em off falávamos disso, sendo do Sporting, lembro-me muito bem do Isaías e até o recordo, de facto, apesar de ser do Benfica, eu muitas vezes dava por mim a desejar que o Isaías marcasse um golo. Porque havia aquela coisa de o Isaías parece que tem que marcar, ele tenta muito e marca normalmente. E eu lembro-me muito bem de ser adolescente, e estar a ver jogos do Benfica e a torcer pelo Isaías. Não era pelo Benfica, era pelo Isaías. É que eu falo. Eu por todo lugar em Portugal onde eu passei, todo lugar onde tinha adeptos que não fosse do Benfica, as pessoas tinham o prazer, o orgulho de vir falar comigo. Você é um grande jogador, que pena que você não joga na minha equipe, mas a gente tem que tirar o chapéu para você, que você realmente é o guerreiro dentro de campo, você se entrega de corpo e alma. Então, isso só me dá alegria, isso só me conforta, porque realmente eu consegui fazer as pessoas gostarem, as pessoas viverem um pouco a alegria de ver uma partida de futebol, porque uma partida de futebol em que uma equipa tenha 70% de posse de bola, a outra tem 30%, mas que nenhuma das duas faz golos, com certeza as pessoas saem frustradas do estádio. E comigo a jogar no Benfica, ou no Rio Ave, no Boa Vista, as pessoas tinham a plena convicção que um minuto ou outro o gol iria acontecer, e sempre acontecia. Por quê? Porque o objetivo de uma partida de futebol é os gols. Então eu entrava com aquela finalidade, os olhos para a baliza e vamos tentar fazer o gol. Os adversários bobeavam, o Isaías fazia o gol. Muito bem. E depois do Boa Vista, com 24 golos marcados, salvo erro, no Boa Vista, dá o salto então para o Benfica, salvo erro, de Eriksen na altura. Sim, Eriksen foi 90, né? 90, fomos campeões. Sim. Aliás, ganhou dois títulos assim, de campeão pelo Benfica, e a Taça de Portugal que ganhou também foi pelo Benfica. Sim, vamos ao Eriksen. Foi assim um ano que eu fui campeão quando cheguei, mas não foi um ano de estabilidade, um ano de conhecer realmente o Benfica, porque você chegar do Boa Vista para o Benfica, uma equipe que era recheada de jogadores estrangeiros, e jogadores estrangeiros a nível de seleção, e jogadores portugueses também a nível de seleção. E você vem do Boa Vista, do Brasil, no Benfica tinha 3 ou 4 brasileiros que atuavam na seleção brasileira. Aonde você vai encaixar ali? É complicado, mas o que eu fiz no Rio Ave fez eu parar no Boa Vista. O que eu fiz no Boa Vista fez eu parar no Benfica. É sinal porque eu tenho algum valor. Só que eu tinha que chegar e tinha que ser o primeiro a chegar nos treinos e o último a sair, para mim poder adquirir o meu espaço dentro do Benfica, que não era fácil, porque todos os jogadores os estrangeiros principalmente, todos eram jogadores de seleção. O único que não era eu e o William, que nós chegamos juntos. O William que também veio do Guimarães, e chegamos juntos e era complicado. E eu fui trabalhando, fui batalhando, e hoje as pessoas têm saudade de quem? Não tem saudade dos que jogaram na seleção, tem mais saudade do Isaías, porque o Isaías sempre esteve no momento certo, na hora certa, nos jogos mais importantes. Então, por isso, hoje eles ainda recordam e ainda lembram e têm saudade do Isaías. Isaías, outro parênteses aqui nesta conversa.
Tem mágoa de nunca ter ido à seleção? Mágoa não tenho, eu não tenho mágoa. Eu aí em Portugal, eu tive quase a oportunidade, mas aí foi que aconteceu essa situação dos dentistas. Na época, quando eu fui do Boa Vista para o Benfica, o Major, que era o presidente do Boa Vista, até falou em termos de naturalização, porque a minha ida para o Benfica envolveu-se a minha naturalização. E que eu tinha chance de jogar na seleção, se eu quisesse. Só que o problema era muito grande, porque havia esse conflito de brasileiros e portugueses. Aí eu imaginei, poxa, eu estou um dia na seleção portuguesa, eu vou jogar, vou fazer gols, beleza. Muito bom. Aí depois vai acontecer situações que eu não vou tão bem, não vou atuar tão bem, vou até falhar gols, porque isso é normal e natural. Aí, de repente, eu posso estar com a minha família em um restaurante, posso estar com a família na rua, porque assim, eu nunca fui aquele atleta de me esconder do público. Eu frequentava todos os espaços, o que você possa imaginar, espaço público. Eu ia na feira, eu ia no supermercado, eu ia na farmácia, eu ia no talho, eu ia em todos os lados, não tinha problema nenhum, não tinha receio nenhum. Então, eu pensava assim, eu vou estar com a minha família em um espaço, vai vir um engraçadinho, vai querer falar bobagem, eu não vou aceitar. Então, devido a esses fatores, eu acabei por não fazer parte da seleção portuguesa. E em relação aqui no Brasil, eu tenho um pouquinho de mágoa, sim, porque na época, eles não olhavam muito para os jogadores brasileiros que atuavam na Europa, que não tinham saído de clubes com alta expressão aqui no Brasil. E eu saí daqui da Cabo Friense, uma equipa pequena, uma equipa que jogava praticamente só o campeonato nacional, estadual, não nacional. Então eles não tinham muito assim interesse, porque naquela época e hoje também funciona assim, os jogadores das seleções aqui no Brasil principalmente é tudo jogador de empresário, então se tornou assim uma máquina de fazer dinheiro que acabam deixando os reais valores de fora. Então eu tenho um pouquinho de mágoa por isso, porque aqui em relação ao Brasil, devidamente por isso, não olharam muito com bons olhos o Isaías no futebol português. Teve jogadores da seleção brasileira que até falou, vocês têm que olhar com carinho para o Isaías, que foi o branco que jogou na época, jogou no Porto. Mas a chamada à seleção portuguesa nunca aconteceu? Nunca aconteceu exatamente por esse fator. Entendeu? Mas se tivesse acontecido, apesar de todos esses pormenores todos que me referiu, se tivesse acontecido, apesar de tudo isso que me disse, teria dito que sim? Com certeza, se não tivesse esta situação, envolvendo essa situação, com certeza, até porque era uma forma de eu agradecer a abertura que o futebol português me deu para me mostrar o meu valor. E eu não tinha nem como dizer não, porque foi ali que eu tive a oportunidade entre aspas, né? Porque eu tive que realmente provar quem eu era. Tanto é que eu fui uma vez, retornei e depois voltei de novo. Mas foi ali a casa onde abriu as portas para me mostrar o meu valor. Então, com certeza, eu não iria colocar em causa se não fosse essa questão que havia naquela época, dessa confusão que havia entre brasileiros e portugueses por causa da situação dos dentistas. Do contrário, tanto é que depois eu vim jogar na seleção de futebol de praia, depois que nós paramos. Aliás, a primeira seleção de futebol de praia que houve em Portugal. Mas já lá vamos. Estamos no Benfica, de Eriksen. Há de haver uma altura em que o Isaías passa a ser imprescindível. Eu não sei bem se era a palavra certa, era imprescindível. Ali nós tínhamos um grupo de jogadores, eu já falo mais o ano seguinte, um grupo de jogadores que tinha jogadores maduros, jogadores médios e jogadores verdes. A gente conseguia fazer ali uma salada de fruta que conseguíamos abraçar a causa, que era a causa maior, que era o Benfica, e dentro de campo todos se igualavam. Então, eu, por ser
o jogador em que sempre dava mais trabalho, sempre o jogador que ao longo do jogo estava sempre em busca do resultado positivo, sobressaía mais por esse fator de demonstrar que a entrega era 100%, e por vezes você colocava 100%, as coisas aconteciam, e depois eu lembro que os jogadores mais experientes, os jogadores com mais renome, sempre vinham me pedir opinião, sempre vinham conversar e falar sobre o jogo, como seria, qual seria, como que ia ser. Nós temos que ir para cima do adversário. Nós temos a semana toda para trabalhar em função de um jogo, de um resultado de 90 minutos. Nós temos que chegar lá e colocarmos em prática aquilo que nós temos durante a semana. É óbvio que vai haver a magia de um ou outro em que vai decidir, que vai definir, mas para que isso aconteça, todos temos que estar focados no objetivo. E isso acontecia sempre. Mas há uma altura em que se pode começar a trabalhar menos, ou o trabalho tem que ser sempre intenso? Principalmente no Benfica. Eu vou falar por mim. Eu não falo por A ou B ou C. Eu na época já acontecia e hoje está provado isso. Futebol é força. Futebol é força. Se você pode ter a habilidade que for, mas se você não tiver força, o adversário tiver força, vai passar por cima de você, vai te atropelar. E nós temos prova aí do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é uma máquina de jogar futebol. Ele tem as habilidades, mas ele é uma máquina. Se ele não tiver aquela força física, aquele trabalho que ele faz, ele não vai conseguir render. Nós temos aí contradições. Temos o Messi, que é um gênio, né? O Messi, que é um gênio, temos o Neymar, que é um gênio, mas se você colocar um Drogba, um Pogba em cima dele o jogo todo, ele não vai andar. O Cristiano Ronaldo não. O Cristiano Ronaldo você pode colocar quem você quiser para marcá-lo, que ele vai andar. Agora o Messi e o Neymar, se você colocar um gajo que treina, que é forte, não vai andar. Porque é a parte física que é que define hoje. Ontem e hoje. E eu, por pensar assim, por acreditar, fazia sempre o meu trabalho, eu não fazia 100%, eu fazia 150%, porque eu sabia... Não tomava nada como garantido. Exatamente. Exatamente, aí que acontece. Aí, nos últimos minutos, estava toda a gente já de arrasto. Aí é onde o Isaías ia e definia, que o Isaías ainda estava mais inteiro. Depois da época Eriksen, Tomislav Ivic, e depois dois treinadores portugueses, o Tony, um histórico, e o Arthur Jorge, que é outro histórico. Eu só vou falar do Ivic, tadinho. Eu vou falar do Ivic muito rápido. Para mim, nunca foi treinador de futebol. Não sabia, não sei aonde foram buscar. Não sei onde foram buscar, com todo respeito, não sei onde foram buscar esse indivíduo para ser treinador do Benfica. Um indivíduo que fazia a viagem toda, do Porto a Lisboa, com uma caderneta, escrevendo tática de time, como que ia montar o time, como que ia colocar a equipe para jogar. Para mim não é treinador. O Tony, vou falar do Tony. O Tony não foi um treinador, o Tony foi um paizão. O Tony foi um paizão. O Tony, ele tanto tinha conhecimento, tanto é que foi capitão do Benfica, representou o Benfica dentro de campo, atuando, e foi treinador do Benfica também atuando, e além de ser treinador, era o conselheiro. Às vezes tinha dúvida em isso, tinha dúvida naquilo, mas ele às vezes decidia pelo coração, não pela razão. Então isso lhe tornou, na minha concepção, um grande treinador de futebol, porque assim, não existe no mundo do futebol treinador campeão se os jogadores não quiserem. É a mesma coisa você ter a sua empresa e quem faz a sua empresa andar são os funcionários. Se você não tiver de comum acordo, se você não tiver uma parceria com os seus funcionários, a sua empresa não vai funcionar. E no futebol é a mesma coisa. Os treinadores não são campeões se os jogadores não quiserem. Então, por vezes, tem que haver essa sintonia, tem que haver essa cumplicidade entre treinador, jogador e treinador. Então, essa é a minha visão em relação ao Tony, ao Mr. Tony. Em relação ao outro, eu não vou nem falar porque foi um desastre, não foi um desastre só.
para mim, porque no ano que eu estive com ele, ele no hospital, internado, e eu ainda estava fazendo golo para ele, estava ajudando ele. Então, quer dizer, para o Benfica foi uma catástrofe. Para mim não, para mim foi ótimo, porque eu ainda não consegui ser titular como merecia, mas fui o jogador que terminei, quando estive lá, fui o melhor marcador da equipe, e com ele. Então, isso só provou que tempestade nenhuma me abatia. Com certeza, você trabalhava a semana toda. Chegava no dia do jogo, você quer jogar. E ele não botava você para jogar. Ele só colocava você para jogar quando a coisa estava feia. Quando a coisa estava feia, ele botava para jogar. E eu entrava e resolvia. Eu não resolvia para poder ele engrandecer. Não, eu resolvia porque tinha 80 mil, 90 mil lá em cima, acreditando que eu ia resolver. Entendeu? Então, esse treinador foi uma página negra na minha carreira e uma página muito negra na carreira do Benfica. Então, me sinto feliz porque mesmo com essa controvérsia eu ainda consegui sobressair nesse grupo. Mas porquê é que haveria essa aversão do Arthur Jorge? Provavelmente era conhecida, mas não sei se quer aprofundar mais. Eu penso assim, a leitura que eu faço disso tudo, eu vou ser bem direto, porque assim, eu nunca tive, nunca vou ter medo de falar as coisas que eu vivi, as coisas que eu convivi e as coisas que eu senti. Desde quando começou, que lançaram a Liga de Clubes, que puxaram o Manuel Damasio para ser presidente da Liga de Clubes, começaram a construir uma pirâmide para derrubar o Benfica. Essa pirâmide começou com o Damasio na Liga de Clubes, o Major e o outro rapaz lá do Porto fizeram a cabeça dele para levar o Arthur Jorge. Como é que é possível? O Toninho, naquele ano difícil, aquele ano com salários atrasados, com o clube com problemas, Toninho campeão, nós campeões, e chega na próxima temporada, manda ali o treinador embora, manda a espinha dorsal da equipe embora e traz um homem que tinha sido treinador na Suíça, tinha sido dispensado da seleção suíça para Portugal, para o Benfica. Esse homem vem com que intenção? E a gente já havia anunciado os jogadores que eles queriam trazer. Não tem nada contra os jogadores, mas os jogadores que eles iam trazer não eram melhor e não conhecia a casa como os jogadores que lá estavam. Então, quer dizer, ele veio condicionado por essas pessoas que queriam infernizar o Benfica, queriam derrubar o Benfica, com o intuito de acabar com o Benfica. Ele chega, Toni, campeão, embora. Isaías, melhor marcador da equipe, embora. Moza, embora. Então, um monte embora. E os jogadores estavam trazendo. Tanto é que eu falei para o seu Manuel Damasio que eu iria sair e muitos jogadores iriam sair. Mas 2 meses depois, eles iam ter que indenizá-lo e mandar embora. E foi o que aconteceu. Então, portanto, você vê, eu conhecia tanto a casa, eu conhecia tanto o que era aquele Benfica, aquela mística, que eu tinha plena consciência do que ia acontecer. E foi o que aconteceu. O meu grande erro, não sei, penso, é eu saí de Portugal, porque o Vitória de Guimarães me queria, foi o meu grande amigo finado Neno foi para o Guimarães, o meu grande amigo Vitor Paneiro foi para o Guimarães, e o presidente do Guimarães, o Pimenta Machado, me queria em Guimarães, me fez uma proposta, só que nós não chegamos em acordo. Aí eu acabei indo para a Inglaterra. Mas, enfim, de repente, se eu tivesse ficado em Portugal, eu poderia ter ido para o Porto, poderia ter ido para o Sport, e poderia ter feito coisas contra o Benfica, como aconteceu com o João Pinto, né? Foi escorraçado do Benfica e depois foi campeão do Sport. Então, hoje, os adeptos do Benfica não têm assim, um carinho muito especial pelo João. Mas eu acho que é tudo equívoco, porque o João, ele saiu do Benfica porque ele quis. Ele saiu do Benfica porque o Benfica, o presidente, a direção, mandou ele embora. Se você chega na casa do seu parente, seja lá for o seu parente, não deixa você entrar, manda você embora, o que você vai fazer? Você vai embora, você vai procurar outro lugar. E isso que aconteceu com o João Pinto. Então, eu tenho maior admiração pelo adepto benfiquista, pelo sócio do Benfica, mas eu acho que nesse quesito aí do carinho pelo João Pinto,
eles deixaram e deixam muito a desejar, porque o João Pinto foi um grande jogador que passou pelo Benfica. Eu sempre falo, para mim foi um dos melhores portugueses que eu tive a oportunidade de jogar junto, porque era corpo e alma, se entregava. O que aquele rapaz sofreu, como eu sofri quando nós íamos jogar as Antas, é coisa absurda, entendeu? Então, eu acho que o adepto do Benfica tinha que olhar com um carinho melhor para o João Pinto. Eu não estou dizendo que são todos, mas aquela minoria que não tem muita simpatia pelo João Pinto, porque o João Pinto saiu do Benfica e foi para o Sport. Porque o João Pinto não saiu do Benfica, o João Pinto foi mandado embora. Quando se trata de rivalidade entre Benfica e Sporting é difícil às vezes certas coisas, né? A razão às vezes não impera. A cabeça do ser humano é complicada. Muito bem, antes de irmos para a Inglaterra, e porque o Tony agora também tem um programa que se chama Sagrado Balneário no Canal 11 da televisão portuguesa, e ele gosta muito de perguntar aos outros um episódio daqueles mesmo bons de balneário. Conte-me lá um episódio daqueles mesmo bons do Tony, de balneário. Eu não vou contar nem no balneário, vou contar um que aconteceu, que nós tínhamos não sei se era toda semana, mas éramos, eu acho que era uma vez por mês, nós tínhamos um convite lá do Barbas, do restaurante do Barbas, para a gente almoçar. Aí teve nessa semana que, eu não me lembro, acho que foi numa quarta-feira, o Barbas nos convidou os jogadores para almoçar, e ele, como benfiquista que né, ele sempre gostava de convidar a gente, aí ia convidar os amigos terem a oportunidade de frequentar o restaurante dele, né, no caso, sabendo que estaríamos lá um grupo grande de jogadores do Benfica, as pessoas iriam lá para poder ter um pouco mais de oportunidade de estar perto da gente. E ele convidou uma quarta-feira para a gente ir almoçar. E nós já tínhamos falado, o capitão já tinha falado para o Tony, que nós tínhamos almoço. E nesse dia, não o Tony, que eu falo, o Tony é um paizão, mas o Josualdo, que era auxiliar, tinha confirmado o treino para tarde. A gente chegava lá no restaurante do Barbas e a gente comia com força, comia e bebíamos, tomava o nosso vinho com força. E o Tony não quis desmarcar o treino à tarde, na quarta-feira à tarde. Nós chegamos lá, volta de 1h, o treino era às 4, e saímos do restaurante, volta de 3h30. Chegamos no estádio, toda a gente já estava meio calibrada, né? Meio calibrada. Aí fomos pro treino, eu não me lembro se era um treino tático, que era, ninguém conseguia acertar, não conseguia nem acertar a bola. O Tony só coçava o bigode, balançava a cabeça, e a gente ria. Pronto, aconteceu foi isso. Eu não sei por que eu fui marcar esse treino para tarde. Esses gajos estão todos chapados. Aí nós falamos, nós pedimos, mas não foi possível. Aí deu os 20 minutos lá, acabou o treino. Ficou com azia danada. Aí depois nós falamos, para deixar que chegar no final de semana a gente ganha o jogo. Aí quando aconteceu ganhando o jogo, não lembro nem com quem foi, mas nesse dia ele ficou com azia monstra, porque estava toda a gente chapada. Nem achava. O que interessa acima de tudo é ganhar o jogo. Isaías, foi para a Inglaterra, um dia destes vi uma entrevista sua, ou uma resposta sua a alguém, a um jornalista, porque supostamente haveria aí uma dúvida sobre quem é que foi o primeiro brasileiro a jogar na Premier League, e havia aí uma disputa, não é verdade? É assim, eu fui para a Inglaterra como comunitário, tá? Fui para a Inglaterra, a Premier League como comunitário, eu não fui como estrangeiro, porque na época, na Premier League só podia jogar jogadores estrangeiros a nível de seleção, tá? Só havia abertura para comunitário, eu fui como comunitário, pertencente à comunidade europeia, eu fui como comunitário. Mas a minha documentação está lá. Naturalidade, brasileiro, nacionalidade, português. Então, penso eu que foi isso. Porque aí nesse ano eu fui. No outro ano foi o Juninho Paulista. Que jogou na seleção brasileira e foi. Então estava essa discussão. Se era o Isaías ou se era o Juninho Paulista.
entendeu? Então, ficou nesse aí. Um diz que é o Isaías, outro diz que é o Juninho, aí eu não sei. Eu penso que sou eu, porque eu sou brasileiro naturalizado. Se eu sou brasileiro, se a minha naturalidade é brasileira, é uma coisa que não vai fugir, certo? E então ficou aí esse mal entendido aí, de quem é o primeiro brasileiro. Para mim não importa. O que importa é que eu não tive assim uma oportunidade muito boa de mostrar o meu valor, mas para mim, como profissional, eu aprendi muito. Os 2 anos que eu tive, eu aprendi muito. Aprendi, e tanto é que eu aprendi que eu cheguei em Portugal no meu retorno, onde os clubes que eu representei, não vou dizer o Benfica, mas o Rio Ave, o próprio Boa Vista, onde eu quis retornar, não me quiseram, disseram que eu estava velho, que eu estava acabado. Aí o Campo Maurense me aceitou, ainda consegui fazer 2 anos maravilhosos na minha carreira, e paguei ao Boa Vista e o Rio Ave a mesma moeda que eu paguei ao Belenense. Eu lembro que no último jogo do campeonato entre Boa Vista e Campo Maurense, e o Boa Vista precisava de empatar o jogo para ir a Taça UEFA. Aí o Boa Vista era o último jogo da temporada, o Boa Vista precisava do empate para poder ir à UEFA, e o Marítimo tinha que perder para o Porto na Ilha da Madeira para poder o Boa Vista ir. Então o Marítimo estava empatando, e o Boa Vista estava ganhando. Aí o Boa Vista, com certeza, iria no lugar do Marítimo. Aí terminou o primeiro tempo, 1-0 Boa Vista. Os adeptos do Boa Vista estão fazendo festa, e voltamos para o segundo tempo. Logo aos 5 minutos, eu empatei o jogo. Aí já não ia mais o Boa Vista, já ia o Marítimo. O Marítimo estava ganhando o Porto. Aí o Boa Vista tinha que ganhar a gente de qualquer jeito para ir. Conclusão, aos 15 minutos do final, aí o René vai lá e faz 2-1. Aí, conclusão, ganhamos o jogo do Boa Vista 2-1, e o Boa Vista não foi para o UEFA, foi o Marítimo. E depois vem então para o Campo Maiorense. Eu sou alentejano, e na altura o Alentejo todo praticamente era do Campo Maiorense. Vivíamos do Campo Maiorense como se fosse o clube do Alentejo inteiro. Como é que foi esses 2 anos em Campo Maior? Vivia em Campo Maior? Como é que foi? Para dizer a verdade, foram 2 anos maravilhosos da minha carreira. 2 anos maravilhosos da minha carreira. Você morava a 30 metros do estádio, você conhecia toda a gente na cidade, você tinha paz, tranquilidade, não tinha trânsito, não tinha nada. Quando você quisesse um pouquinho mais de movimento, você ia para a Barra da Jossa, que era 30 quilômetros de distância. Então foram 2 anos um povo acessível, um povo espetacular. A gente sempre te deixava à vontade, as pessoas tinham o maior carinho por si, pela sua família, você não tinha problema de deixar a casa aberta, espetacular. Foram 2 anos maravilhosos. Ali eu me senti em casa, e queria eu ter tido menos 3 anos para poder ficar mais um tempo ali. Infelizmente, depois que eu saí, pessoas foram para lá e denegriram a imagem do clube, fizeram coisas erradas, e o presidente chegou à conclusão de acabar com o clube. Foi pena, porque o Alentejo em si, pelo tamanho que é, pelo espaço que representa dentro da sociedade portuguesa, dentro da sociedade comercial portuguesa, merecia com certeza um clube na Primeira Liga do futebol português. O Isaías esteve na final da Taça? Sim, estive na final da Taça. Não ganhamos por mero detalhe do treinador, que teve opções erradas e acabamos por perder o jogo. Como é que foi esse dia? Foi frustrante, porque praticamente o Alentejo em peso desceu pro Jamor para ver esse jogo. Você olhava para a bancada, só via as cores do Camaurense, não desrespeitando o Beira-Mar.
E, enfim, só faltou mesmo a gente ganhar o jogo. Não ganhamos, foi frustrante, foi triste. Queria dar esse presente para a Delta, mas, enfim, nada na vida é por acaso. Tanto é que o treinador do Beira-Mar foi presenteado com o gol do filho. Acho que na vida não tem coisa melhor do que você estar numa situação dessas, você ser treinador de uma equipe, aí o seu filho vai e faz o gol e te dá um título. Então, parabenizo. E eu acho que tinha que ser assim. Eu acho que nós poderíamos ficar ali a noite toda, a tarde toda, a noite toda e não conseguiríamos ganhar o jogo. Mas foi bonito a festa. O presidente disponibilizou um caminhão-pipa para poder oferecer vinho, o pessoal na entrada do estádio. Foi coisa linda. O pessoal foi na madrugada do jogo pro Jamor ali, você quando estava chegando no estádio, você via o pessoal com as barraquinhas de campismo ali, saudando a gente chegando, foi uma festa maravilhosa. Diferente a nível local quando há esta proximidade. Acabou por sair, voltar para o Brasil, ainda jogou há alguns anos. Aí voltei em 2000 eu disputei aqui o campeonato no estadual aqui pelo Cabo Friense aqui. Teria também que agradecer, porque foi daqui que eu saí. Então, assim, quando o bom filho sempre retorna a casa. E eu me sentia na obrigação de encerrar minha carreira aqui na Cabo Friense, e foi isso que aconteceu. E hoje em dia tem 2 filhos que, segundo vi aí há uma semana ou 2, realizou um sonho que foi de jogar um jogo com eles. Não sei se foi um jogo oficial, se foi um jogo de brincadeira. Foi um jogo aqui todo sábado. Nós temos aqui um grupo de amigos. Todo sábado a gente joga futebolzinho de manhã, sábado de manhã. Aí nesse sábado eu joguei com os dois. Deu o Isaías Júnior e o Lucas. O Isaías Júnior é português, Sim. Nasceu aí. E o Lucas Mas o Isaías, o Lucas agora. mas o Isaías não está a fazer carreira no futebol, pois não? O Isaías, ele desistiu, não quis sofrer, agora sofre levantando peso, é professor de CrossFit. E o Lucas está aí, o Lucas está aí no União. O Lucas está aí no União 1919, que antigamente era a União de Coimbra. Tem tudo. Se na época que ele esteve aí, há 3 anos, esteve aí no Benfica, se o Benfica tivesse tido um pouquinho de paciência, hoje ele com certeza estaria jogando na equipe principal do Benfica. Com certeza. Mas tudo tem seu tempo. Vamos ver agora. Ele está com outra cabeça, está com 25, está com outra cabeça. Eu cheguei aí com 24, ele chegou aí agora com 25. Hoje, o futebol está muito mais fácil, porque a própria tecnologia hoje te dá essa condição de você evoluir mais rápido. Então ele está aí, está focado, vai começar amanhã, eu acho que eles têm jogo pela taça, e o projeto lá do presidente é realmente subir, e se tudo correr bem, em novembro eu vou estar lá para fazer uma visita a eles lá e fazer umas palestras e acompanhar direto, porque o projeto é bom. Era isso que lhe queria perguntar quase para finalizar, mas ainda não é para finalizar. Como é que tem sido, depois de arrumar as botas, se tem estado ligado ao futebol, se não tem estado? É muito difícil você se desligar. É muito difícil você se desligar, porque tudo que você vê, tudo que você faz é em função do futebol. Não estou a viver assim profissionalmente, mas tem aqui os torneios aqui, o pessoal me convida, tem aqui escolinha, às vezes eles pedem para ir lá fazer uma palestra, falar para os garotos, mostrar a história. Então você acaba ficando envolvido, não a 100%, mas 50%, 70% você está envolvido no futebol. Agora, com essa situação do Lucas indo para Portugal, e o projeto do União é um projeto aliciante, é um projeto que tudo correndo bem, as coisas vão para frente, a grande possibilidade de a gente voltar a mexer com o futebol a 100%. Mas ainda assim, gostava de estar envolvido mais profissionalmente no futebol? É o que eu falei para você.
o Lucas, aqui no Brasil é o que eu falo para você, aqui no Brasil poucas pessoas me conhecem, né? Poucas pessoas me conhecem. O pessoal aqui da onde eu moro, mas a nível do futebol brasileiro, poucas pessoas me conhecem. Aonde me conhece é em Portugal. Se o Lucas realmente começar a evoluir aquilo que eu espero, poderá sim eu começar a mexer a 100% no futebol. Mexer a 100% assim, ser um agente, ser um scout, passar algumas coisas daquilo que eu aprendi por algumas equipes que estiverem interessado em meu trabalho. Eu não tenho curso de treinador, entendeu? Hoje eu não quero ser treinador de futebol. Eu posso ser um conselheiro, posso ser um coach, posso ser uma pessoa que mostre ou passe para os jogadores em si mais jovens aquilo que eles estão, aquilo que é o futuro, aquilo que poderá vir a ser no amanhã, porque se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas eu acho que sempre na vida a gente tem que ter alguém do nosso lado, tem que ter incentivo de algumas pessoas do nosso lado, pessoas que nos queiram bem, que é para a gente ganhar força e seguir em frente. E eu hoje estou aqui nessa situação. Eu não sei amanhã ou depois. Temos aí os adeptos do Benfica que estão nas minhas redes sociais. Todo dia me falam que eu tenho que ir para o Benfica, que eu tenho que trabalhar no Benfica, que eu tenho que passar um pouco da mística, que já não tem mais aquela mística. Uhum. Então, eu estou aqui, na expectativa. E amanhã ou depois vier o convite, com certeza. Se eu tenho alguma coisa, se as pessoas acham que eu ainda posso ser útil no futebol, por que não? Eu acho que sim, eu acho que pode ser viável. Guardei esta pergunta para o fim porque há pouco tempo terminou um campeonato do mundo de futebol de praia, quando em 1999 participou naquela brincadeira de fazer uma seleção portuguesa de futebol de praia num mundialito da Figueira da Foz. Pensou que Portugal evoluísse tanto e que esta modalidade evoluísse tanto e hoje em dia fosse aquilo que é? É assim, na época era mais contagiante, era mais alucinante, porque a gente jogavam para ganhar, mas não era profissionalmente, né? Era profissionalmente, era aniversário da cidade, verão, a Câmara quer montar aqui um mundialito, beleza, vamos. Jogadores que já pararam. A coisa foi ficando a nível comercial, ficou ficando tão grande, tão boa, que as pessoas começaram a olhar de olho diferente. Já começaram a olhar com interesse profissional. Aí daí começaram os patrocinadores a desenvolverem o campeonato, primeiro o campeonato nacional, depois o mundial, depois o mundialito, depois sul-americano, depois europeu. E depois a FIFA. E depois a FIFA também se envolveu. Aí depois começa a movimentar, porque hoje há o espetáculo, hoje há as estrelas, mas hoje as estrelas no mundo de hoje eles não veem estrela, eles veem os números financeiros. Então não vou dizer que tirou a qualidade, mas hoje não é como era antigamente. Então hoje evoluiu muito. Eu vi aí a final do campeonato, a Rússia foi campeão aí. Enfim, aonde você imaginar que na Rússia que a praia deve ser congelada, se estica, não sei se e os gajos conseguem ser campeão na areia. Tricampeões. Você vê, já são tricampeões. Aí você você vê não é aquele espetáculo, não é aquela alegria, é o futebol que eles estão a ver o lado financeiro, não estão a ver o lado mágico, a alegria de você jogar um futebol de praia, é mais o lado financeiro. Então por isso fortaleceu, teve mais abrangência, porque assim, tudo isso envolve números, né? Então a pessoa, os empresários colocam 20, mas eles querem buscar 100. Então, e realmente nós que fundamos, nós que começamos
a jogar, a desenvolver o futebol de areia, não temos hoje participação nenhuma. Mas nós é que fomos os pioneiros em relação a isso. Nós fomos brincar na areia, aí chegou um indivíduo mais inteligente, não, vamos colocar isso na conta bancária. Ele começou assim, e assim vai continuar sempre. Então, enfim, mas é bola, né? A bola, eu costumo dizer, a bola é o esporte mais barato do planeta, porque ela é mais barata e ela que movimenta mais pessoas e é que movimenta mais dinheiro. Então é a mais barata. Você vai jogar um tênis, a bola é cara, a raquete é cara. Não, a bola não. A bola, eu lembro que eu quando era miúdo, eu não falei isso, vou falar agora, a primeira bola que eu tive era uma bexiga de porco. Enchia a bexiga de porco e jogava no quintal, jogava, chutava. Quer dizer, hoje evoluiu tanto, mas continua a dizer, a bola é o esporte mais barato, é o que mais rende milhões. Porque, imagine, você dentro de campo, 24, né, 11, 22, mais os que estão lá, correndo atrás de uma bola. Você vê que coisa engraçada, correndo atrás de uma bola. Imagine se a bola falasse, o que a bola não ia falar para o Jorge Jesus à beira do campo, o que não ia falar para o Tony, o que não ia falar para um Arthur Jorge quando era treinador. Imagine o que esses indivíduos não falam dentro de campo, um xinga o outro, reclama. Imagine a bola, tadinha, que ela é muito maltratada. Isaías, eu não sei quanto é que você ganhava no Benfica, mas se calhar se tivesse menos de 30 anos de idade, hoje em dia ganhava uma pipa de massa. Hoje, eu estou te falando, hoje, aqueles que fundaram o futebol, que construíram, que carregaram o futebol nas costas, hoje nem são lembrados, mas, enfim, a evolução também, os valores comerciais, hoje é um absurdo, né? Hoje é um absurdo. E hoje é mais fácil do que antigamente. Mas, enfim, tudo tem seu tempo. O futebol que se joga hoje é futebol de laboratório. Não existe mais aquele futebol de magia, aquele futebol que você ia buscar o atleta ali no 5 contra 5, ali no meio da rua. Não existe mais isso. Hoje é futebol de laboratório. Portanto, a qualidade acabou. Hoje é o interesse financeiro. Você vê aí, quem sou eu para dizer, mas você vê jogadores aí jogando em equipes que, pela madrugada, nem no meu time de pelada aqui tem condição de jogar. Muito bem, Isaías, a conversa já vai longa. Eu quero lhe agradecer por ter conversado connosco aqui no Gangue da Bola. O Gangue da Bola. Eu, pelo menos, continuaria a conversa com este grande jogador que passou por Portugal. Quem sabe, um destes dias, Isaías volta a estar aqui no Gangue da Bola. Já sabe, regressamos para a semana com mais um programa e uma temática, ou até, quem sabe, mais 2 ou 3 temáticas. Continua a seguir-nos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, também no nosso blog em www.ganguedabola.blogspot.com e ouça todos os nossos podcasts em soundcloud.com. Procure pelo Gangue da Bola. Fique connosco, até para a semana e não se esqueça, venha fazer parte deste gangue. O Gangue da Bola.